Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre isomeria, ok? Deixa eu abrir minha apresentação para a gente começar. Aqui, apresentar, compartilhar. Muito bem, então, o que vem a ser isomeria? Então, a isomeria é uma área, dentro da química orgânica, onde a gente estuda, algumas substâncias, alguns compostos, e a gente vai entender o que é que vem a ser a isomeria e quais são essas substâncias, esses compostos que fazem parte, que são isômeros, né, que fazem parte desse grupo. Então, quando eu falo em isomeria, iso igual meria, meros, partes. Então, isomeria, na isomeria, a gente estuda compostos diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de elementos na sua constituição. Então, se eu falo de uma substância que tem fórmula molecular C4H10, por exemplo, eu posso não ter apenas uma substância com essa fórmula molecular, eu posso ter mais de uma. Então, todas as substâncias que tiverem a mesma fórmula molecular C4H10, eles serão isômeros entre si, porque serão substâncias diferentes, mas com a mesma fórmula molecular, ok? Então, isso, como eu falei, igual, e o igual é o quê? A fórmula molecular, e mero partes, tá? Então, dentro da isomeria, né, a gente estuda ela dividida em duas partes. Então, a isomeria plana, vamos pensar em dimensões, né? A isomeria plana seria algo 2D. Então, quando eu planifico, eu tenho a minha cadeia, eu escrevo, desenho a minha cadeia no papel e eu tenho ela ali montada, estruturada. E a isomeria espacial, que é quando analiso a minha estrutura de forma tridimensional, tá bom? Então, a isomeria plana, dentro da isomeria plana, nós temos vários tipos de isomeria. Então, de cadeia, de posição, de função, metameria e tautomeria, que é o que a gente vai ver nesse primeiro momento. E a isomeria espacial, que é dentro da isomeria, é o que acaba aparecendo mais, é o que acaba a gente tendo mais exemplos de aplicação. Nós teremos a isomeria espacial geométrica e a ótica, que nós veremos em outros vídeos posteriores. Então, quando eu falo isomeria, então eu tenho que lembrar que eu vou ter substâncias diferentes, mas com a mesma quantidade de compostos, com a mesma quantidade de elementos na constituição dessas substâncias. Então, voltando ao exemplo, C4H10, eu vou ter compostos diferentes com 4 carbonos e 10 hidrogênios, tá? Então, nesse primeiro momento que a gente está vendo isomeria plana, nós vamos ver compostos diferentes e o tipo da isomeria vai indicar para a gente qual é a diferença entre esses compostos, tá? Então, quando eu volto aqui, ó, nesse primeiro momento, na isomeria plana, eu sempre vou analisar pelo menos 2 compostos para eu saber qual é a diferença entre eles, para eu saber o tipo da isomeria que existe entre eles. Então, se a diferença entre esses compostos está na cadeia, então uma isomeria de cadeia. E daí a gente não pode esquecer aqui da classificação de cadeias que a gente viu lá no começo do estudo de orgânica, né? Então, cadeia aberta, cadeia fechada, normal, ramificada. Então, se eu tenho uma diferença entre as cadeias dos compostos, eu tenho uma isomeria de cadeia. Se eu tenho a diferença de posição de uma dupla ligação, eu tenho isomeria de posição. Então, a diferença entre os compostos vai falar para mim qual é o tipo de isomeria plana que eu tenho ali entre aquelas duas substâncias. A ideia é essa. Então, vamos começar falando da isomeria de cadeia, que é a mais simples de todas, né? A gente já viu a parte de classificação de cadeias, então vai ser simples da gente observar. Então, na isomeria de cadeia, eu vou ter isômeros onde as cadeias são diferentes. Então, se eu tiver a fórmula molecular C3H6, aqui eu posso montar compostos diferentes com essa mesma quantidade de elementos, 3 carbonos e 6 hidrogênios. Então, eu poderia montar aqui uma cadeia linear, né?
uma cadeia aberta, normal, que aqui no caso é o propeno, ou eu também posso montar uma cadeia fechada, com os mesmos 3 carbonos e 6 hidrogênios, que no caso aqui é o ciclopropano. Então eu posso dizer que o propeno e o ciclopropano são isômeros de cadeia, tá? E aqui é uma observação, por isso que na orgânica, quando eu vou montar uma reação química que contém algum composto orgânico, a gente não utiliza simplesmente a fórmula molecular, porque a fórmula molecular de um composto orgânico, ele não fala para a gente muita coisa. É diferente de você falar que na sua reação química você tem cloreto de sódio, a NaCl, é só aquela substância. Mas quando eu falo de compostos orgânicos, se eu coloco simplesmente o C3H6, eu não estou falando muita coisa sobre a substância que eu estou usando. Então, eu preciso ou colocar, fazer a disposição da minha substância desse jeito, né? Colocar a cadeia montada na reação, ou alguma outra forma de representar aquela substância dentro da reação química. Mas dificilmente a gente vai encontrar somente desse jeito, da fórmula molecular, a não ser que na situação esteja falando o que é que eu estou trabalhando ali, tá? Ah, eu estou trabalhando com etanol, então daí colocar só a fórmula molecular do etanol, aí ok. Mas sem falar nada, eu colocar só a fórmula molecular, a gente não vai enxergar desse jeito, compostos orgânicos em reações, por quê? Porque a gente tem essa questão da isomeria. Então, C3H6, eu posso ter um propeno, ou um ciclopropano, ou ainda outra substância, tá? Então, aí a gente precisa sempre estar indicando de uma outra maneira qual substância envolvida na reação. Vamos ver um outro exemplo. Então, aqui eu tenho, né, para diferenciar a diferença das cadeias. Uma é uma cadeia aberta e outra é uma cadeia fechada. Então, a diferença entre o propeno e o ciclopropano é o tipo de cadeia, tá? Então, por isso, isomeria de cadeia. Outro exemplo, C4H10, que eu já falei anteriormente. Então, eu posso montar aqui uma cadeia ramificada, e aqui eu tenho o metilpropano, ou ainda uma cadeia linear aberta, normal, né, o butano. Então, o metilpropano é uma cadeia ramificada, e o butano é uma cadeia normal, não ramificada. A diferença entre esses dois compostos está na cadeia. Então, eu tenho eles são isômeros de cadeia, tá? Então, mais uma vez, nesse tipo de isomeria plana, a gente sempre tem que comparar duas cadeias, dois compostos, para eu olhar a diferença entre eles e eu conseguir identificar qual é o tipo de diferença que eu tenho, para eu saber o tipo de isomeria plana. Quando eu falo da isomeria espacial, que a gente vai ver depois, aí é outra situação. Mas na isomeria plana, eu sempre tenho que ter pelo menos dois compostos para eu falar, ó, a diferença entre eles é tal, então eu tenho isomeria tal. Beleza? Vamos para o próximo. Isomeria de posição, então, assim como isomeria de cadeia indica uma diferença de cadeia, isomeria de posição, ela vai mostrar para a gente a diferença de posicionamento de alguma coisa na cadeia, tá? Então, aqui eu posso estar falando de uma dupla ligação que mudou de lugar, posso falar de uma tripla ligação, posso falar da localização da minha função. Vocês não viram, a gente não viu função ainda, mas eu vou indicar aqui para vocês e vocês vão conseguir pegar com muita facilidade o que vem a ser uma função, tá? Então vamos lá. C4H8, então eu posso ter a substância. Então aqui a dupla ligação neste primeiro carbono, que vai ser, né? Lembra que quando eu tenho uma dupla ligação ou uma tripla, eu tenho que indicar a posição dessa dupla ou dessa tripla dentro da minha cadeia principal. Então, aqui a gente numera a cadeia principal e eu consigo identificar que a dupla está no primeiro carbono, tá? Então, aqui eu teria o but1-eno. Mas eu posso também colocar a minha dupla ligação no segundo carbono, ok? E daí eu vou ter o quê? But2-eno. São compostos iguais?
Não, não são compostos iguais, são compostos diferentes, tá? São compostos diferentes, têm nomes diferentes, mas eles apresentam a mesma fórmula molecular. Tendo a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Qual a diferença entre eles? A posição da dupla ligação. A posição da dupla ligação é a diferença, então eu tenho uma isomeria de posição entre eles, tá? Então agora, com outro exemplo para vocês, né, mostrando aqui a questão da função que eu comentei. Então, o que é que vem ser a função aqui nesse composto? Então, a gente viu até agora, nós vimos apenas hidrocarbonetos. Então, eu só tenho carbono e hidrogênio. A gente vê neste composto que eu tenho uma hidroxila, um OH. Esse OH, então, ele vai identificar uma função para a gente. No caso aqui, é a função álcool. Quando eu tenho a hidroxila ligado a um carbono saturado, eu tenho a função álcool, né? Que o que a gente mais conhece é o etanol. Então, aqui, esta hidroxila, ela está ligado neste carbono aqui, número 1. Então, eu tenho aqui o propan-1-ol. Veja que não é mais terminado em o nome, porque não é mais hidrocarboneto. Termina em ol porque é um álcool, ok? Mas eu posso mudar essa hidroxila de lugar. Veja só, eu tirei ela do carbono número 1 e agora ela está no carbono número 2. Então agora eu tenho propan-2-ol. Então eu mudei a posição da hidroxila. Eu mudei o lugar onde ela está. Então, aqui a diferença entre esses dois compostos é a posição da função, tá? Quando eu falo em isomeria de posição, é fácil identificar no nome, porque você vai ver basicamente o mesmo nome, mas mostrando posicionamento diferente, né? Seja de dupla, de tripla ou da função, tá certo? Vamos para o próximo tipo de isomeria. Ah, tá, não. Aqui, ó, quando eu falo em ciclos, né, então, tendo aqui como exemplo, eh, o anel aromático, eu tenho aqui uma ramificação metil e uma ramificação propil. Então, aqui eu tenho posição 1, posição 2, posição 1, posição 3. Olha só, orto, meta, para, posição 1, posição 4. São todos isômeros entre si. Isômeros de posição, porque a diferença entre eles é a posição da minha ramificação propil. O que eu tenho que ficar atenta é nisso aqui, ó. Veja, lembra daquela situação em que eu tenho que ter sempre a menor numeração. Então, se aqui eu estou contando 1, 2, eu não sou obrigada a só manter a contagem no sentido horário. Se a minha ramificação muda de lugar, eu tenho sempre que manter a menor numeração. Então, esses dois compostos, eles não são isômeros, eles são iguais, eles são o mesmo composto. Quer ver? Olha aqui, ó. Eu só virei, ó. É isso aqui. Tá vendo? Então, comparando esses três compostos diferentes, esse 1, 2, esse 3, eles são isômeros entre si, são isômeros de posição, o 1 e o 2, eu tenho isomeria de posição entre 1 e o 2, isomeria de posição entre 1 e o 3, isomeria de posição entre o 3 e o 2, mas o 4, ele é igual ao 1, ok? Eu só virei aqui a minha estrutura. Agora sim, vamos para o próximo tipo de isomeria. Então, aqui, isomeria de função. Eu acho que já deu para entender, né? O nome do tipo de isomeria indica a diferença entre as cadeias. Então, de cadeia era diferente da cadeia. De posição era diferença de posição. E de função é diferença do quê? Da função. De novo, a gente não viu ainda os tipos diferentes de função, mas aqui vocês vão conseguir visualizar, e voltando agora às aulas, vocês vão verificar a gente vai aprender todas as funções que a gente tem dentro de orgânica.
tá? Então, qual vai ser a diferença entre as minhas cadeias? Vai ser a diferença da função entre elas. Então, existem alguns pares de funções que a gente sempre encontra isomeria entre eles. Então, álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Não se assuste com os nomes, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, veja bem, C2H6O. Então, aqui eu posso montar um álcool, que é o etanol. Olha só, eu tenho o OH, que eu já comentei lá atrás, que ele é característico da função álcool. Então, se eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu tenho um álcool. Mas, com 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio, eu também posso montar essa outra estrutura aqui, ó, com o oxigênio no meio dos 2 carbonos, se transformando em um heteroátomo, o oxigênio no meio dos 2 carbonos. Olha, eu não tenho mais a hidroxila, eu não tenho mais o OH, tá? Então é diferente, vocês percebem que é diferente, né, a posição do oxigênio, como que ele está ligado, a quem ele está ligado. Aqui eu tenho uma diferença de função. Então, no etanol eu tenho um álcool, e nesse aqui de baixo, esse composto chama metoximetano. Ele pertence à função éter, tá? Então, o etanol e o metoximetano, eles são isômeros entre si. Qual o tipo de isomeria? Isomeria de função, porque a diferença entre eles é a função orgânica que eles apresentam, tá? Outro exemplo, então, é comparando um aldeído com uma cetona. Então, se eu tenho C3H6O, eu posso montar essa estrutura aqui, ó. Então, CH3, CH2, carbono fazendo dupla com oxigênio e uma ligação com hidrogênio. Esse composto aqui, ele é chamado de propanal. Essa estrutura aqui, ó, na extremidade do meu composto, né? Então, esse dupla OH na ponta da minha cadeia, ele é característica da função aldeído. A gente vai ver isso mais para frente. Com essa mesma quantidade de elementos, eu também posso montar isso aqui, essa outra estrutura. CH3, CH3, sendo que nesse carbono aqui do meio, ele está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Esse pedacinho aqui, essa estrutura aqui da minha cadeia, ela é característica da função cetona. Veremos logo em breve. Então, com 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio, eu posso montar o propanal, que é da função aldeído, ou eu posso montar a propanona, que é da função cetona. Então, eu tenho a mesma fórmula molecular para os dois, mas essas duas substâncias apresentam o que de diferente? Eles apresentam funções diferentes, tá? Então, isomeria de função. Outro exemplo com outras duas funções. Então, com C3H6O2, eu posso montar essa estrutura, que tem o nome ácido propanóico, onde na extremidade eu tenho um carbono fazendo dupla com oxigênio, mais uma ligação com uma hidroxila. Com essas quantidades, eu também posso montar o etanoato de metila. Então, eu tenho no meio da cadeia, eu tenho o carbono fazendo dupla com oxigênio e fazendo uma ligação com outro oxigênio, que continua a minha cadeia com outro carbono, tá? Então, a partir dessas mesmas quantidades, eu tenho compostos com funções diferentes. Então, esse aqui de cima é um ácido carboxílico, esse daqui de baixo é um éster. A diferença entre eles está na função, tá? Então, agora a gente vai para outro tipo de isomeria, que é a isomeria de compensação ou metameria. Então, a isomeria de compensação, ela é uma isomeria de posição, mas quando eu tenho um heteroátomo, tá? Como assim, professora? Então, vamos lá. Então, vamos pensar nessa situação com essa fórmula molecular, C4H10O. Então, eu posso montar a substância
etoxietano. Então, o heteroátomo é o oxigênio aqui no meio da cadeia, entre 2 carbonos, e eu tenho 2 carbonos para um lado, 2 carbonos por outro. E daí eu tenho a substância etoxietano. Mas eu também posso montar metoxipropano. Eu continuo tendo o oxigênio entre carbonos, então eu estou falando da mesma função, ó. Eu tenho oxigênio do mesmo jeito no meio da minha cadeia, mas a diferença entre esses dois compostos é quantos carbonos eu tenho de um lado e quantos carbonos eu tenho do outro. Por isso que é um tipo diferente de isomeria de posição, porque aqui eu estou mudando a posição do meu heteroátomo, mas eu estou compensando e estou formando um composto diferente com o heteroátomo, então por isso que eu tenho uma isomeria especial, tá? Uma isomeria especial de isomeria de posição. Não sei se ficou meio confuso, mas a ideia é que eu vou ter um heteroátomo, uma função específica, tá? Então aqui eu vou ter um oxigênio, um nitrogênio, algo desse tipo, e a diferença entre os meus compostos vai ser quantos carbonos eu tenho de um lado, quantos carbonos eu tenho do outro. Então aqui eu tenho 2 e 2, e aqui eu tenho 1 e 3, compostos diferentes, com a mesma quantidade de elementos. Então, isomeria de compensação ou metameria. Tenho esses dois nomes para o mesmo tipo de isomeria. Então, aqui, ó, vejam, é a mesma coisa. Aqui eu tenho um carbono, tenho essa estrutura aqui, que essa função é a função éster, e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, um carbono de um lado, 7 carbonos do outro. E aqui nessa de baixo, eu tenho 1, 2, 3 de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do outro. Tá? Então, eu mudei, eu compensei. Tirei de um lado e pus para o outro, é essa a ideia, tá? Então, é como se eu fizesse isso aqui. Tá, ó. Mesma coisa. Outro exemplo, então, pensando no nitrogênio como sendo o heteroátomo, tá? Aqui eu tenho a função amina. Então, eu tenho nitrogênio aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 carbonos de um lado, 7 do outro, e daí eu só mudo o meu heteroátomo de lugar, tá? Então, isomeria de compensação. E daí a gente veio para o último tipo de isomeria aqui, da isomeria plana, que é tautomeria. A tautomeria, ela é uma isomeria de função, então eu vou ter diferentes funções, mas ela acontece numa situação especial. Então, esses isômeros, essas substâncias vão estar em fase líquida, em solução, tá? Então, e eu vou ter um equilíbrio dinâmico. Ai, meu Deus do céu, outra coisa que a gente ainda não viu, mas vamos ver logo em breve. Então, eu vou ter diferença de função, mas em uma situação especial, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um composto orgânico. Aí você fala, ah, professora, tem a hidroxila aqui. É um álcool, será? Então, esta hidroxila, ela está ligada num carbono insaturado. Então, esta função eu vou chamar de enol, ok? Tá aqui o nome. O que acontece com essa função? Essa função é uma função instável. Ela não se mantém assim nessa situação por muito tempo. Então, com facilidade, essa dupla ligação, ela é quebrada. O hidrogênio que estava ligado no oxigênio, ele vai para o carbono e a dupla ligação passa a ser entre o carbono e o oxigênio. Tá? Então, essa dupla ligação ela vai ser quebrada e ela vai ser formada aqui, ó, entre esse carbono e esse oxigênio. E esse hidrogênio vai vir para este carbono, lembra do número de ligações dos carbonos, tá? Quando eu faço essa mudança, eu mudo a minha função. Olha só, tá? Então, onde era dupla, agora é uma ligação simples. Aqui, carbono, oxigênio, que era uma ligação simples, agora é dupla. Esse hidrogênio que estava aqui, veio para aqui. Então, para essas duas substâncias, eu tenho funções diferentes. Então, esse é o enol, que eu já falei para vocês, e esse daqui é o aldeído. Só que eles vão
coexistir. Então, vejam que aqui está em destaque essa situação, a tautomeria, ela acontece sempre em fase líquida. Então, eu não vou ter essa substância sólida acontecendo isso. Não vou. Elas vão estar em solução, vão estar derretidas em fase líquida, ok? E isso vai acontecer, eu vou ter essa transformação do enol se transformando no aldeído, mas eu também vou ter o aldeído se transformando no enol, porque essa situação, é, é, essas duas substâncias, elas vão coexistir, elas vão existir ao mesmo tempo e estarão em equilíbrio. Por isso que nessa reação, né, nessa situação, eu tenho esse tipo de seta diferente, seta que aponta para os dois lados, porque eu vou ter tanto o enol se transformando em aldeído, como o aldeído se transformando em enol. Então, aqui eu tenho uma isomeria do tipo tautomeria, tá? Aí a gente chama aldoenólica, porque é um enol se transformando em aldeído, aldeído se transformando em enol, tá? Então, na tautomeria, a gente vai ver os mais frequentes, que são dois tipos, a aldoenólica e a cetoenólica. Então, envolvendo enol e aldeído, envolvendo enol e cetona, porque o enol é uma função instável, e daí ela se transforma em outra com muita facilidade, tá? Quando estão em fase líquida. E daí aqui, ó, de novo, a hidroxila ligado a um carbono insaturado. O que que vai acontecer? De novo, o enol, uma função instável. Então, essa dupla ligação, ela vai sair daqui entre os carbonos e vai passar para cá, carbono, oxigênio, e o hidrogênio vai lá para o carbono que ficou faltando a ligação. E daí vai formar uma cetona, ó, carbono com dupla ligação com oxigênio, tá? Que daí eu posso ter também essa dupla voltando a ser entre carbonos e o hidrogênio voltando para o oxigênio. Então, essa é uma tautomeria cetoenólica. Então, quando eu falo em tautomeria, eu tenho que ter os dois compostos em equilíbrio, e eu vou ter esses dois tipos que são os que mais acontecem. Tá certo? Então, aqui a gente finaliza essa primeira parte de isomeria plana, tá? E nos próximos vídeos a gente vai falar dos outros dois tipos de isomeria. Tá certo? Obrigado, pessoal, e até mais.